A dica de hoje vai para inelegibilidade reflexa. A inelegibilidade reflexa, ela está amparada no estudo dos direitos políticos negativos. São normas que estão na Constituição que vão limitar a participação de certos indivíduos aí no processo político nacional. É uma condição que limita a participação digamos assim, obtenção ou na assunção de certos cargos políticos. Ela é reflexa porque ela está relacionada a grau de parentesco, casamento ou afinidade. Então, Diego, ele é governador do estado da Bahia, a sua esposa, ela está alcançada por esta inelegibilidade reflexa. Ela não pode, por exemplo, ocupar certos cargos, e aí a gente vai entender as suas particularidades, se é dentro, fora das circunscrições. Esse tema ele está previsto a partir do artigo 14, parágrafo 7º, que vai estabelecer que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, isso aqui é importante, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse dispositivo aqui ele merece uma atenção muito grande, inclusive no processo de estudo. Eu gosto de dividir em partes aqui. Primeiro, a inelegibilidade reflexa, ela traz duas óticas: quem transmite e quem recebe ou quem é afetado por esta inelegibilidade. Quem transmite? Chefes do Poder Executivo. Chefes do Poder Executivo. Estou falando de governador, presidente, prefeito e aquela expressãozinha final, ou quem os haja substituído ou sucedido dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Deputados, senadores, vereadores, ocupantes de cargo no legislativo não se submetem a essa inelegibilidade reflexa, pelo menos do ponto de vista da Constituição, artigo 14, parágrafo 7º. Beleza? Quem é afetado, professor? São essas figuras aqui, ó. Parentes consanguíneos ou afins até segundo grau por adoção dos chefes do Poder Executivo. Ou dos chefes do Poder Executivo. Então eu tenho chefes do Poder Executivo transmitindo uma inelegibilidade a esses indivíduos por grau de parentesco, casamento ou afinidade. Tá? Detalhes importantes: essa inelegibilidade ela pode ser completa se for o presidente da República, porque vai abranger todo o território nacional, mas ela pode estar limitada ao território de jurisdição do titular de uma chefia no executivo estadual ou até mesmo municipal. Diego é prefeito do município de Salvador. Ele transmite uma inelegibilidade aos seus parentes dentro do município de Salvador. Apenas os cargos municipais: prefeito, vereador e vice-prefeito. Diego é governador do estado da Bahia. Como regra, ele transmite uma inelegibilidade dentro do território onde ele ocupa a chefia, ou seja, dentro do estado da Bahia. Quais cargos estariam aqui, professor, abrangidos? Os municipais, porque está contido, e também os cargos a nível estadual: estadual, deputado federal e senador, porque a gente escolhe com base no nosso estado, governador, vice-governador. E presidente da República. Aí o presidente da República transmite uma inelegibilidade a nível nacional, em todo o território nacional. Por isso se diz que essa transmissão, ela depende do território de jurisdição do titular. Está aqui, ó. São inelegíveis, vírgula, no território de jurisdição do titular. E aí o esqueminha, os parentes do Diego, por exemplo, como prefeito, não podem se candidatar a um cargo dentro do município. Os parentes do Diego sendo governador, não vão poder se candidatar dentro do estado. Exemplo número 1, Diego é governador do estado da Bahia. A sua esposa pode ser prefeito no município de São Paulo? Sim ou não? Pode, porque está fora do território de jurisdição. Ela pode ser governadora em outro estado? Pode, está fora do território de jurisdição onde Diego ocupa a chefia, que é o estado da Bahia. O seu filho, a sua filha, tá? Sua esposa, seus pais, se estiver fora do território, pode. Ok?
A não ser que Diego seja presidente da República. Aí vai ser uma inelegibilidade em todo o território nacional. Agora um detalhe, olha o que está previsto aqui na redação final do artigo 14, parágrafo 7º. Ele vai dizer que são inelegíveis todos esses indivíduos aqui, ó, todos esses, como regra, ficam inelegíveis, tá? Salvo se eles já forem titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. Como assim, Diego? Diego vai se candidatar a governador do estado da Bahia. Sua esposa irá se candidatar a deputado federal. Os dois alçam a condição aí de mandatos eletivos, ganham as eleições, passa Diego a ser governador e a sua esposa passa a ser deputado federal. Na eleição imediatamente seguinte, Diego, como governador, em tese, transmite inelegibilidade, uma inelegibilidade para sua esposa e para seus filhos. Concorda? Sim, professor. Então, dentro do estado, em tese, a sua esposa não pode concorrer a cargos porque ela está no território de jurisdição do titular, o Diego ocupa a chefia. A sua esposa, deputada federal, ela pode partir para governadora de outro estado? Pode, desde que respeite a regra da desincompatibilização. Ela pode concorrer a vice-governadora junto com o Diego? Não, ela estará inelegível. Ela pode concorrer a deputado estadual? Não, porque ela está mudando de cargo. Ela sendo titular de um mandato eletivo e apenas candidata à reeleição, ou seja, ela continuará como deputada federal e vai buscar o pleito novamente como deputada federal, ela pode? Pode. É o que está previsto na parte final. Ela estará inelegível, assim como os parentes do Diego, salvo se esses parentes forem titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Portanto, a sua esposa, sendo candidata à reeleição como deputada federal, ela vai poder concorrer. O Diego vai poder concorrer à reeleição como governador e ela candidata à reeleição como deputada federal. E se ela mudar de cargo, professor, dentro do território, não pode. Fora, pode, desde que respeite a regra da desincompatibilização. E aí, para fechar esse assunto, eu quero trazer dois aspectos adicionais que estão no âmbito da jurisprudência. O primeiro deles diz respeito à súmula vinculante número 18, tá? Vou até mudar aqui para essa urucubaca sair de mim. Vamos admitir que João seja governador do estado Alfa, e Maria, sua esposa, ela não exerça cargo algum. Por quê? Porque ela não foi candidata, agora como governadora dentro do estado, João transmite uma inelegibilidade. Perfeito. Se João vier a falecer, a sua esposa, ela, naquela eleição imediatamente subsequente, ela, por exemplo, vai poder concorrer àquele cargo? A dissolução de uma sociedade do vínculo conjugal normal, comum, resolveram acabar o casamento. Não afasta a inelegibilidade. É o que diz a súmula vinculante número 18. A regra, a comum, acabaram o casamento, mas não morreram. Não afasta. Agora, se houver morte, o STF entende que seria uma condição de excepcionar a aplicação dessa súmula. E aí, nesse caso, o candidato volta a ter uma elegibilidade. João faleceu, a sua esposa vai poder concorrer a algum cargo? Vai. Porque cessa-se o impedimento de João, por exemplo, manipular uma eleição ou alguma obtenção de algum cargo. A súmula vinculante número 18, ela traz como padrão, como regra, que se houver uma dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato, isso não afasta a inelegibilidade reflexa. Mas, contudo, todavia, entretanto, se ocorrer morte durante o mandato, a morte cessa-se a possibilidade de influência, cessa-se o impedimento, portanto, seria uma exceção à súmula vinculante número 18. Esse tema já restou consignado aí em repercussão geral pelo STF, já caiu em prova em segunda fase do 24º exame, e aí a gente tem que ter uma atenção aí mais que especial. 2 pontos para a gente fechar aqui na tela de jurisprudência. Olha só, a inelegibilidade reflexa alcança também, por exemplo, aqueles que estão
em uma situação de união estável, tá? Uniões homoafetivas, etc. E o STF entende que caso o município ele seja desmembrado, aqui já é um outro assunto, caso o município seja desmembrado, o parente do prefeito do município mãe, ele fica afetado por essa inelegibilidade reflexa quanto ao município filho, não podendo candidatar-se à prefeitura deste, por exemplo. Prefeitura A, parte do território foi desmembrado. A Maria é prefeita do município A. Parte desse território foi desmembrado, formando o município B. O seu filho se torna prefeito do município B, ou ele pode se tornar prefeito do município B, o seu filho está alcançado como regra por uma inelegibilidade reflexa. Se Maria afeta a elegibilidade do seu filho, se houver este desmembramento, o seu filho ou os seus parentes, consanguíneos, afins até segundo grau por adoção, eles não poderão ocupar digamos assim, a prefeitura desse município. Por isso se diz que caso o município seja desmembrado, o parente do município mãe, ele é afetado pela inelegibilidade do parente, ou melhor, a inelegibilidade reflexa quanto ao município filho. E aí, um outro aspecto importante, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entende que se o chefe do Poder Executivo renunciar 6 meses antes da eleição, os seus parentes, que em tese estariam afetados por esta inelegibilidade reflexa, eles vão poder se candidatar a todos os cargos dentro da circunscrição, desde que ele próprio pudesse concorrer à reeleição. Esse é um caso seguinte. O exemplo lá de João. João é governador, João ele é governador, o primeiro mandato. Maria não exerce cargo algum. Maria está alcançada pela inelegibilidade reflexa. Se o chefe do Poder Executivo renunciar 6 meses antes do pleito que ele tem direito, que é a reeleição, ele saiu ali no segundo ano de mandato. Saiu, não quero mais, não gosto, não quero isso para mim e tal. Ele saiu. A Maria, em tese, estaria inelegível para aquela eleição. Mas o TSE entende que se ele renunciou 6 meses antes do pleito e ele próprio poderia concorrer àquela reeleição, ele tinha direito à reeleição, o seu parente, que em tese estava alcançado por uma inelegibilidade, passa ou volta a ter esta condição de elegível. Então esse é um tema importante, a inelegibilidade reflexa, artigo 14, parágrafo 7º, é um prato cheio para cobrança nas provas do AB, seja a primeira fase, seja a segunda fase. E aí essa dica ela tem um papel aí da gente refrescar, digamos assim, todos os aspectos sobre esse assunto.